Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, a pedidos, nós vamos fazer um guia rápido de como escolher o melhor multímetro para a sua bancada. Nós já fizemos aí no passado um de como escolher o melhor osciloscópio para a bancada e hoje vamos tratar desse principal instrumento na bancada de eletrônica, que é o multímetro, né? Uma bancada de eletrônica precisa ter minimamente um multímetro. Hoje há um sem fim de modelos diferentes de multímetros, então há uma dificuldade muito grande em escolher um modelo. Nós vamos entrar aqui nos principais pontos e características desse instrumento e vamos ver quais são os mais relevantes que precisam ter para que você tenha um bom instrumento na bancada, ok? Bom, fica aquela questão, custo-benefício. Muitos vão dizer, bom, se eu tivesse muito dinheiro eu comprava o top de linha, que com certeza é o mais completo e o melhor. Ok, mas essa não é a realidade da maioria. Então, a gente pode procurar entre as centenas de modelos existentes no mercado, um modelo que seja mais adequado ao nosso bolso, ou seja, tenha um bom custo e ao mesmo tempo traga recursos interessantes, tenha uma boa precisão e atenda a nossa necessidade. Eu só posso comprar aquele multímetro de R$30 ali, o amarelinho. Ok, se é o que você pode comprar, é esse que você vai começar. Agora, se você pode investir um pouco mais, há uma diversidade imensa com características diferenciadas que vão te atender melhor. Aqui mesmo no canal já fiz review de vários modelos de multímetros. Multímetros aí na faixa de menos do que R$100 até multímetros na faixa acima de R$500. Claro, cada um com as suas características específicas. Há uns muito completos e outros mais elementares. Então vamos lá. Vamos começar com alguns pontos primordiais. Eu não vou aqui comentar nenhuma marca particular, tá? Nem marca, nem modelo. A gente vai falar de características e especificações de multímetros de uma forma geral. Na hora de comprar, nós vamos ver pela marca e pelo modelo quais têm aquelas características. É óbvio, há marcas de primeira linha no mercado, há marcas de linha intermediária e há marcas de terceira e quarta linhas no mercado, ou seja, marcas de construção inferior, de construção menos robusta, mais frágeis, menos seguros. É claro, se você puder optar por uma marca que seja conceituada, que tenha reviews positivos sobre o modelo, é preferível, não tenha dúvida, do que uma marca desconhecida ou uma marca que sabidamente é problemática. Então, a gente pode até levar isso em consideração, mas o que vai ser comentado aqui no vídeo vai ser em torno das especificações, das características, ok? Então vamos fazer já umas anotações aqui dos principais pontos. Eu começaria com o seguinte. O primeiro ponto, nós vamos tratar aqui basicamente de multímetros digitais, ok? Não vamos falar aqui de multímetros analógicos, embora o multímetro analógico ainda tenha a sua aplicação, ainda tenha até algumas aplicações que são até melhores no multímetro analógico, são poucas, mas ainda existem. Mas ele é dispensável, na bancada você consegue trabalhar 100% das coisas com multímetro digital. Ok? Então a primeira coisa, nós vamos tratar da resolução. O primeiro ponto é a resolução. Resolução do multímetro. Mas antes, pessoal, uma mensagem rapidinha de 30 segundos para quem colabora aqui com o canal e fornece placas de circuito impresso de qualidade profissional, a PCBWay. É muito fácil pedir da PCBWay, basta entrar no site, você consegue pedir até 10 placas 10 por 10 por $5. E se for a primeira compra, ainda tem um cupom de $5, ficando apenas com o custo do frete. Basta entrar no site, colocar os dados das placas, subir o arquivo, e eles providenciam a confecção das placas em diversas configurações. Voltando para o nosso vídeo. Lembrando que a resolução é aquele menor valor que ele mede dentro de uma escala. Por exemplo, uma escala de 100 volts, ele tem uma resolução de 0,1 ou 0,01 volts. Quanto menor a resolução, melhor. Dentro da resolução, nós temos o item contagens. Contagens. Ok, para contagens, a gente já fez até um vídeo sobre isso, explicando o que é resolução e contagem. É o maior número que ele pode apresentar no display. Quanto maior o número de contagens, melhor. Por exemplo, a gente tem multímetros de 6.000 contagens, nós temos multímetros de 22.000 contagens, temos multímetros mais simples de 4.000 contagens e por aí vai. Importante,
Quanto maior esse número, melhor. Então, se você vir um multímetro de 22 mil contagens, de 20 mil contagens, ele vai ter uma resolução e um número de dígitos maior do que o de 4 ou de 6 mil. Então, esse é um ponto a considerar logo de cara. Aqueles multímetros mais simples, eles têm 2 mil contagens, por exemplo, aquele amarelinho, né? Um pouco acima dele vem 4 mil contagens. Esses são multímetros sempre mais baratos, mais simples e com menor resolução nas medidas, já que esse número aqui influencia na resolução. Ok? Um outro ponto importante é a precisão do instrumento. Precisão. Quanto mais preciso, melhor. Esse é aquele número que aparece lá na especificação do multímetro ao lado da escala. Ele diz assim, ele tem uma precisão de 1%, mais ou menos 3 dígitos. Você vai ler da seguinte forma. Quanto menor esse número aqui, melhor. E quanto menor esse número de dígitos aqui, melhor também. Isso aqui é a variação máxima que ele pode ter na medida. 1% em cima da medida original, mais ou menos 3 dígitos menos significativos. Tá? Então, quanto menores esses números, melhor. Por exemplo, você vai ter aqui uma precisão de 0,5%. Ela é melhor do que aquela de 1%. É a que eu vou escolher. Ok? Bom, esse é um outro ponto muito importante. Daí para frente, uma vez escolhido o multímetro que tenha uma boa resolução, com uma ótima contagem, um número grande de contagens aqui, que vai me garantir um número bom de dígitos também, e uma boa precisão, eu parto para algumas características essenciais. Uma delas é, o multímetro é True RMS ou não? Ele pode ser True RMS ou não. Qual a vantagem de ser True RMS? Em medidas de sinais alternados, você pode ter formas de ondas distorcidas que não são senoide, por exemplo, uma senoide distorcida, ou uma onda quadrada, ou qualquer outro formato de onda. O multímetro True RMS ele tem condições de te dar o valor de amplitude preciso para essa forma de onda, até uma determinada faixa de frequência. Normalmente aqui, por exemplo, até 1 kHz. Então, mesmo que o sinal que você está medindo, principalmente quando a gente vai medir inversores, ou mesmo medindo na tomada que tem alguma distorção na senoide, você vai ter uma precisão muito maior medindo com o instrumento True RMS. Quando o instrumento não é True RMS, ele fica, digamos, limitado a medir formatos senoidais a 60 Hz. Okay? Qualquer coisa que saia disso, ele vai ter erro na medida. Ele vai medir, ele vai mostrar um número, mas vai ser errado. Okay? Então, para a gente ter tranquilidade de estar medindo com precisão aquela amplitude daquele sinal, que eu não sei se é exatamente uma senoide perfeita ou uma senoide modificada, etc., o multímetro True RMS vai te dar essa medida, claro, limitado a uma certa frequência máxima. Ele não é igual a um osciloscópio que vai medir essa amplitude para frequências muito mais altas. Aí já seria outro instrumento. Mas o True RMS faz isso e é importante que ele seja. Hoje em dia, os multímetros True RMS baixaram muito de preço. Então você compra dos modelos mais simples, inclusive, com esse recurso. Portanto, vale a pena procurar um que tenha esse recurso. Por que não usar com um multímetro True RMS em vez de usar um multímetro que não seja e que a diferença de preço seja desprezível, né? Vale a pena levar isso em conta. Outra funcionalidade interessante é o Auto Range. O Auto Range ele é interessante porque ele altera as escalas dentro de uma unidade que você esteja medindo. Por exemplo, eu estou medindo tensão. Ele vai variar. Se ele tem uma capacidade de medir de 0 a 1000 volts, ele vai trocar automaticamente as escalas dele quando você medir 10 volts, 100 volts, 600 volts. Um multímetro que não seja Auto Range, você tem aquela chave giratória que você tem que ir marcando escala a escala. Além daquela chave poder dar problema, porque toda hora você precisa ficar trocando de escala, você vai ter um incômodo ali de medir uma tensão mais alta e tem que ficar virando a chave, etc. Então, um multímetro Auto Range é interessante nesse sentido. Hoje, vários multímetros, até dos mais baratos, também incorporam essa funcionalidade. Ok? Outro ponto, a classificação com relação à segurança. É aquela famosa escala CAT, né? O multímetro é o quê? CAT 2, CAT 1, CAT 3, CAT 4.
né? Então a gente tem que ver o seguinte: para mexer com eletrônica na bancada, o ideal é que você tenha pelo menos um multímetro que seja Cat2. Porque o Cat2 permite que você atue com os circuitos que estejam isolados da rede e os que não estejam isolados da rede. Por exemplo, medida de transformadores no primário, etc. Dentro do ambiente da bancada, podem ser medidos com um multímetro Cat2 sem problema. Okay? O Cat3 ele já vai permitir que você faça medidas em quadros de distribuição internos, os quadros de disjuntores e toda aquela região ali. E o Cat4 fora desse ambiente, né, externo. A gente nem entra aqui muito nessa classificação do Cat4. Então, se você puder escolher um Cat3, melhor. Você fica mais coberto, você pode fazer algumas medidas mais para a área de eletrotécnica com ele, dentro do ambiente residencial, obviamente, do que o Cat2. Mas um Cat2 já atende a questão de eletrônica. Tá? Não recomendaria um Cat1, porque você fica limitado, a segurança dele é menor, você fica limitado a medidas somente em circuitos isolados da rede. Ok? Bom, visto isso, em geral, tem algumas características também que a gente precisa lembrar relativas ao multímetro em si, né? A construção do multímetro. Primeiro, há multímetros que utilizam pilhas e outros que utilizam baterias recarregáveis. Qual o melhor? Depende da sua utilização. Se você vai utilizar numa bancada 8 horas por dia, é interessante que ele use baterias recarregáveis. Então, a questão bateria, vou botar aqui, bateria é uma questão importante. É uma questão que você tem que levar em conta, porque pode ficar tendo que trocar pilha toda hora, principalmente se tiver um alto consumo, etc. Se você usar menos, usar eventualmente, você usa para um hobby, etc., não faz muita diferença se ele usa pilha. Se ele usar pilha comum alcalina, você pode trabalhar com as alcalinas que vão durar mais, ou até tentar, em alguns casos, usar pilhas recarregáveis no lugar das pilhas comuns e usar um recarregador para ficar alternando lá na alimentação do multímetro. Ou melhor ainda, quando ele vem com baterias recarregáveis, você usa um recarregador externo. Aí depende muito da aplicação. Tá? Outro ponto interessante é a robustez do produto. Se ele é forte, né? Robustez. Se ele é forte, se ele aguenta pancada. Por exemplo, esse modelo aqui, ele tem essa borracha de proteção em torno aqui. Se ele cair no chão, certamente ele não vai danificar. Se você usa em campo, é importante que tenha essa proteção. É o chamado rugged, né? Ele é protegido contra quedas. Isso é interessante. Ele seja robusto, né? Seja com uma construção bem firme. Outro item interessante de funcionalidade para facilitar o uso é o backlight. Se você vai usar em ambientes escuros, em campo principalmente, é interessante ter o backlight para facilitar a leitura da medida no display. Tá? Mas se você usar na bancada que já está iluminada, pode ser dispensável ter backlight. Não é um item obrigatório. Bom, agora vamos partir para as escalas. Bom, com relação às escalas, basicamente, todo multímetro precisa ter escala de tensão, sendo que tensão precisa ter AC e DC, né? Ou seja, corrente contínua e alternada. Escalas de corrente são fundamentais, embora nós tenhamos alguns modelos simples, esses modelos fininhos, tipo celular, de bolso, alguns não têm escalas de corrente, porque são escalas digamos, em campo de menor uso, dependendo da situação, né? Dependendo da aplicação. Claro, se você for mexer com elétrica e tal, você pode precisar dessa escala. Mas muitas vezes ela não vai ser usada, já que as escalas mais usadas são as escalas de tensão, resistência e continuidade. Tá? Mas, para um multímetro de uso geral, é importante uma escala de corrente, tanto AC quanto DC. Ok? Depois a escala de resistência. E desejável sempre ter, hoje em dia, uma escala de capacitância. Assim você anula um capacímetro, pelo menos para medidas de capacitores em geral. Os capacímetros de multímetro, eles não costumam ser muito precisos. E, além disso, eles não medem com facilidade capacitores de baixíssima capacitância, como na faixa abaixo de 100 picofarads. Tá? São poucos os multímetros com escala de capacitância que conseguem ler capacitores pequenos.
Tá? Isso pode fazer diferença se você precisar medir um capacitor pequeno. Aí você vai precisar de um capacímetro ou de uma ponte LCR. Tá? Mas, em geral, o capacímetro que está dentro do multímetro atende a 80% das suas necessidades. Até porque você vai fazer reparo e o capacitor que mais pifa é o capacitor eletrolítico, e normalmente ele vai ser medido, ou até mesmo um poliéster vai ser medido sem grandes problemas nesses capacitores médios e altos. Ok? É interessante ter sim uma escala de capacitância. Depois, uma escala de frequência. É interessante você medir frequência. Se você não tem um frequencímetro, pelo menos você pode ter noção da frequência que está ali. Geralmente ele não vai ter uma resolução muito alta, como tem num frequencímetro, que você mede até, digamos, décimos de hertz, você consegue medir. Num frequencímetro do multímetro você não vai medir isso, né? Não vai ter essa resolução toda, mas vai dar uma boa ideia e é interessante ter essa escala também. Além disso, uma escala de temperatura, é interessante ter. Uma temperatura com medida externa, né? Para você medir, por exemplo, a temperatura de um dissipador ou de um semicondutor, para ver se ele está dentro da faixa especificada para ele, e por aí vai. E outras escalas, tipo a escala de HFE, para medir ganho de transistor, uma escala NCV, que é aquela escala de medida sem contato, para ver se tem energia ou não num determinado condutor. A escala de diodos é importante, né? A escala de diodos é uma escala diferenciada que vai permitir você testar semicondutores em geral, basicamente diodos, LEDs e transistores. E a escala de continuidade, que vai facilitar você localizar curtos, você medir trilhas por um indicador sonoro. Isso aqui também. Normalmente, essas escalas de diodos e continuidade, elas têm na maior parte dos multímetros, desde os mais baratos até os mais caros. Mas são escalas interessantes. Uma coisa importante, na escala de corrente, os melhores multímetros para a eletrônica, eles têm escalas separadas para miliamperes e até para microamperes. Essas escalas são importantes para medidas de semicondutores, principalmente condição de corrente de base de transistor e tal, que é uma corrente muito baixa, e é bom que, tendo essas escalas, eles têm maior resolução e maior precisão na medida de correntes baixas. Ao contrário dos multímetros que só tem corrente, só mede na escala de ampere, e até mesmo na de miliampere, só que uma escala alta, você vai medir correntes baixas, mas ele não vai dar precisão, ele vai ficar tipo 0,001 e não vai ter, depois desse 1 não vai ter precisão. Se a escala já é miliampere e microampere, ele passa a incorporar essa resolução mais adequada para essas escalas baixas. Então é interessante ter essas escalas para a eletrônica, assim como em tensão é interessante ter milivolts também. Ok? Já em resistência, é interessante que você meça até a faixa de mega ohms. Se puder, até 20 mega ohms é interessante, ou acima disso, tá? Porque você vai atender a maior parte das situações com escalas até 20 ou até mesmo 10 mega ohms, atende muito bem, ok? 20 já seria até uma melhoria, mas hoje você tem multímetros aí que atendem 60 mega ohms, 100 mega ohms até, ok? Capacitância, que meça pelo menos até 10.000 microfarads. Se puder um pouco mais, melhor. Tá? Aqui você vai medir os capacitores de fonte e tudo mais, né? É porque é muito difícil você ter escalas muito amplas aqui no multímetro. Frequência, que meça pelo menos a 1 MHz. Se puder medir 10 MHz, muito melhor, não tenha dúvida. Tá? Eu estou colocando aqui, digamos, os pontos mínimos de medida. Temperatura, esse não tem muito problema, ele vai medir geralmente uma temperatura negativa, algo como menos 20 graus Celsius, até mais, por exemplo, 400 graus Celsius ou mais. Aqui é interessante a parte superior aqui da escala, ela ser bem elevada, porque eu vou colocar o meu sensor no dissipador, no corpo do transistor, e muitas vezes essas temperaturas ali são bem altas. HFE, ok, NCV, ok, diodos, ok, e continuidade, é interessante que quando você fizer o teste de continuidade, ou seja, encostar uma ponta na outra, encostar de forma muito rápida, ele consiga detectar que você encostou, ou seja, ele precisa ser rápido ali para poder facilitar a tua busca, a tua pesquisa por curtos dentro de uma placa. Então, esse é um ponto de qualidade da escala de continuidade. Bom, isso sobre escalas é basicamente isso. Dificilmente, normalmente me perguntam assim, e a escala de indutância?
São raríssimos os multímetros que têm escala de indutância. Primeiro que indutância é uma unidade que você mede muito menos do que essas outras todas. Tá? E depois que implementar um indutímetro com precisão, ele pode até seguir um circuito parecido com um capacímetro. É complicado, principalmente para medida de indutâncias muito altas, e isso pode onerar muito o custo do multímetro. Então, normalmente, deixa-se isso para instrumentos à parte, né? Medidores LC ou pontes LCR, onde você tem a medida de indutância, que é aquela coisa, fazer medida de indutância e capacitância com precisão, como eu já comentei aqui antes, precisa de, por exemplo, você poder variar a frequência de teste conforme a faixa de indutância e capacitância que você está medindo para ter uma precisão maior e por aí vai. Então você não vai encontrar, é raríssimo o caso, eu vi pouquíssimos até hoje que tinham uma escala de indutância. Tá? E podem até ter algum outro tipo de escala além dessas aqui. Mas essas são as mais comuns e as mais desejáveis. Se você não tiver uma ou outra, não tem HFE ou não tem temperatura, isso não chega a ser um empecilho para o multímetro. Se tiver outras características bem positivas e um preço interessante, isso pode pesar na sua decisão pela escolha daquele modelo. Ok? Outros pontos importantes na escolha do multímetro. Bom, eu diria que a qualidade das pontas de prova. Alguns multímetros, até bons, vêm com umas pontas de prova assim, terríveis. Você pega a ponta de prova e mede ela com um outro ohmímetro, e você descobre que ela tem 5, 7, 10 ohms de resistência. Isso não pode numa ponta de prova, né? Você vai distorcer completamente as medidas todas, de corrente, de tensão, de resistência, você vai atrapalhar tudo com uma ponta dessa. Então o fabricante faz até um multímetro bonitinho e coloca uma ponta lixo ali junto, não serve para nada aquele negócio. Joga fora a ponta e compra uma ponta decente, tá? Nesses casos que eu estou falando, né? Até um multímetro desses baratinhos vem com uma ponta muito ruim. Então às vezes você pode fazer um upgrade ou uma melhora nesse multímetro baratinho só em trocar a ponta por uma superior. Como é que eu sei que a ponta é ruim? Normalmente ela vem com um fio muito fino lá dentro. Você mede a ponta de uma outra, né? De uma ponta a outra, né? E você mede a resistência dela e verifica se ela tiver uma resistência acima de 1 ohm, já complica, né? Tem que ser uma resistência muito baixa, tendendo a zero, ok? Qualquer resistência que a ponta apresente que seja assim significativa vai alterar a medida. Então ela precisa ser muito baixa para você ter uma medida adequada. Fora isso, a qualidade do isolamento dela, né? É interessante que a ponta tenha um bom isolamento, um bom acabamento, né? Essa parte aqui de isolamento normalmente vem especificado nela aqui a categoria dela também, se ela é Cat 2, Cat 3, qual a máxima corrente que ela suporta. É interessante, essa daqui é uma ponta Cat 2, por exemplo, está escrito aqui, ok? Então respeitar o uso dela dentro dessa especificação e o material que envolve o cabo, que o ideal é que fosse de silicone, ele é bem maleável e não queima com facilidade, é claro, né? Em vez de ser um plástico comum que queima, você encosta o ferro ali sem querer, e na mesma hora ele derrete, né? E não é tão flexível. Então, mas as pontas de silicone são muito caras, então eu diria que é possível comprar uma ponta com revestimento comum, mas que tenha boa procedência, que tenha um bom contato e que tenha uma baixíssima resistência. Dá para medir a que vem no seu multímetro, você pode verificar se ela tem essas características, já mantém essa ponta, mas se não tiver, um ponto a se pensar de melhoria é trocar por uma ponta de melhor qualidade, tá? Então isso a gente precisa levar em conta também. Bom, apagando aqui para a gente finalizar com os últimos aspectos importantes sobre o multímetro. Outros aspectos que a gente pode ver são aspectos mais puristas, né? Aquele que quer ver o detalhe, etc. E geralmente são vistos em multímetros high-end. São multímetros topo de linha, mais caros, em que alguns aspectos pesam na diferença. Para multímetros mais baratos, praticamente você não vai ver isso nem especificado em lugar nenhum, tá? Um ponto importante é a rejeição de ruído. Rejeição de ruído. Se você estiver comprando um multímetro que aponte essa rejeição de ruído, quanto mais alta a rejeição de ruído, melhor. A rejeição de ruído vai garantir que a ponta e o conjunto de entrada, né, o front-end do seu multímetro, tenha o sinal mais limpo possível, sem introdução de ruídos externos, até chegar no conversor analógico digital, de modo que ele faça uma medida limpa,
sem interferências ou com o mínimo de interferências. Então, quanto maior a rejeição, melhor. Mas dificilmente você vê isso em multímetros mais simples. Geralmente em multímetros de bancada ou até multímetros portáteis high-end, né, de ponta, como eu disse. Outro ponto importante, a taxa de atualização do display. Isso você vê em multímetros diversos. Qualquer multímetro pode ter essa taxa. Quanto mais alta essa taxa, melhor. Geralmente ele vai te dizer, eu atualizo a taxa 3 vezes por segundo. O display, né? Eu atualizo 10 vezes por segundo. Quanto mais rápido o display, melhor. Ele vai trocar mais rápido os valores e com isso você vai ter, digamos, uma fluidez melhor na medida, caso o seu sinal varie. Isso é interessante. Uma coisa boa, além da taxa alta de display, é o multímetro digital que tem o bar graph. Bar graph. O bar graph são aquelas barrinhas que aparecem embaixo do display que dão uma noção física, uma noção analógica. Vamos ver se eu tenho aqui. Essa barra aqui, ó. Essa barrinha que aparece aqui embaixo. Vamos lá. Essa aqui, ó. Que dá uma indicação. Ele acompanha o sinal e dá uma indicação mais analógica do sinal. Isso é interessante para sinais que variam. Então, além de atualizar rápido, é interessante que ele tenha o bar graph. Se não tiver, ok, não tem problema. Mas se tiver, é um plus. É um recurso interessante que tenha dentro do multímetro, tá? Outro ponto é a resolução do conversor analógico digital, do ADC. Quanto maior essa resolução, né, melhor. Ou seja, o número de bits que ele vai trabalhar, ele vai ter uma resolução melhor. Isso você só vai encontrar se alguém fizer uma análise interna do chipset e do conversor analógico digital para ver qual a resolução dele. Tá? E, geralmente o fabricante muitas vezes não dá essa informação. Mas se você tiver acesso a ela, é bom ter uma boa resolução no número de bits no seu ADC. Tá? Outras são a questão de memória de dados e conectividade. Então, memória para você poder armazenar informações das medidas que estão sendo feitas e a conectividade. Hoje em dia, os multímetros fazem uma conexão com um PC, com um notebook, para transferir os dados que ele mediu. E lá no PC você tem um software que vai analisar, por exemplo, a tendência que você ficou medindo durante horas, uma tensão, você vai ver a variação graficamente dessa tensão, como é que ela variou e tudo mais. Então você tem um software de análise de dados no PC. A conectividade normalmente é USB e em alguns casos pode ser Bluetooth. O mais comum é USB, tá? Porque Bluetooth normalmente o pessoal usa para fazer conexão com celulares. Eu já mostrei um modelo aqui da ON que tem uma conexão Bluetooth e lá no celular tem um aplicativo que faz a captura de dados e faz a análise. Quando não, você tem USB e lá no PC você tem um software e você analisa. Isso é interessante para fazer essa análise de tendência, por exemplo, quando você vai fazer a análise de uma variação de uma tensão, de uma corrente, de uma resistência, ou você vai comparar, por exemplo, medidas de determinados componentes em um lote grande que você queira armazenar os dados, tabelar esses dados em planilha ou mostrar graficamente alguma variação. Isso são, obviamente, recursos adicionais, recursos extras e características, especificações como rejeição de ruído, taxa de atualização de display, bar gráfico e tal. Tem também uma outra que é mais específica para as escalas de corrente, que é a chamada Burden Voltage. Essa aqui é exclusiva para a escala de corrente. É aquela tensão que fica em cima do multímetro quando ele está medindo em série uma corrente. Óbvio, o ideal, quando você bota o teu multímetro na escala de corrente e vai medir em série, obviamente, ele vai introduzir naquele ponto ali uma queda de tensão por causa da resistência interna dele, que em tese deveria ser zero, né, para você não ter queda nenhuma. Então, quanto maior o burden voltage, pior, porque você está introduzindo um erro na medida de corrente. Tá? Isso é exclusivo em escalas de corrente. E, obviamente, quanto maior a corrente, maior o efeito do burden voltage. Isso tem relação
com os circuitos internos do shunt, da linha de corrente do multímetro, do fusível de proteção e de todo o circuito que entra com a escala de corrente, tá? Quanto menor, melhor. Bom, e para finalizar, a questão de segurança que eu já falei aqui, também incorpora a segurança e proteções internas do multímetro. É interessante que o multímetro tenha proteções minimamente por fusível, exclusivos para as escalas de corrente, por exemplo, principalmente um exclusivo para a escala de alta corrente. Normalmente as escalas de alta corrente vão medir na faixa de 10 ou 20 amperes. É interessante que tenha um fusível para essa escala, assim como para as escalas menores, um fusível de proteção. Se puder ter outras proteções, como por exemplo, proteção contra escala trocada, né? Você tentar medir resistência numa escala de tensão e ele detecta que está errado e alerta, melhor. Tem alguns multímetros mais modernos, chamados Smart, né, que tem esse recurso de detectar o tipo de medida que você está fazendo e trocar a escala automaticamente. Os multímetros inteligentes já fazem isso. O problema é você associar um multímetro inteligente, que normalmente tem vários recursos desses, com várias outras características fundamentais para que o multímetro seja bom. Escalas muito largas, escalas variadas, etc. Até agora ainda não vi um que tivesse tudo junto, então fica complicado. Bom, e basicamente é isso, pessoal. O que eu recomendo? Tentar atender a maior parte dessas especificações, ou dentro do possível, obviamente avaliando a marca e o preço do produto. Se a marca te atende e o preço também, procure um que tenha o máximo dessas características que eu falei aqui como mínimas. A partir daí, tudo acima é melhor, ok? Dentro da sua possibilidade financeira, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, para uma boa bancada, o ideal é a gente trabalhar com 2 multímetros, porque muitas vezes você vai medir tensão e corrente ao mesmo tempo para uma análise. Então, um multímetro é fundamental e 2 multímetros digamos, uma solução interessante para você ter na bancada. É recomendável que você tenha 2 multímetros. Precisam ser iguais? Não. Você pode ter um multímetro mais completo, como um multímetro principal, e um multímetro mais simples, para ser o seu segundo multímetro secundário, que vai fazer um acompanhamento de tensão ou de corrente em algum determinado momento que você precisa usar os 2 ao mesmo tempo. Tá? Então, é recomendável sim ter 2 multímetros, sendo que o segundo não precisa ter as mesmas características do primeiro. Tá? Eu estou falando isso tudo aqui com base normalmente em multímetros de nível intermediário, do tipo portátil. Os multímetros de bancada já entram com outros recursos, que eu obviamente não comentei aqui, como medida de resistência em 4 fios e vários outros recursos a mais que não cabem aqui colocar. A gente está tratando de multímetros desse tipo, tá? Multímetros portáteis para uso em eletrônica, com foco em eletrônica. Também não foquei aqui com foco em eletrotécnica, que também viram um pouco aqui essa condição aqui. Muito daqui se aproveita, mas algumas características mais específicas para a eletrotécnica vão alterar o que eu falei aqui, tá? Pelo menos em um ou outro ponto. Bom, espero que vocês tenham achado interessante, que ajude vocês a escolher um multímetro novo para a bancada, para fazer um upgrade do multímetro que você tem. Você que está começando agora para comprar o seu primeiro multímetro, que compre bem, que compre certo, dentro das condições financeiras e que venha com os melhores recursos possíveis. Não se tem marcas, mas quem quiser dar uma olhada aqui no canal tem, sei lá, 7, 8 ou mais vídeos com multímetros diferentes, como exemplo, com review desses multímetros, mostrando eles funcionando. Mas é óbvio, no mercado, além desses, tem vários outros, né? Tem um sem fim, como eu já comentei no início, e dá para escolher à vontade, né? O que tem mais ou menos recursos, e que seja mais ou menos caro, e que tenha uma marca melhor ou pior. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, se acharam útil, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.